Fala pessoa, meu nome é Rogério Gonçalves Velasco, eu sou cirurgião dentista, eu trabalho com cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e com harmonização facial. E agora, no finzinho de 2023 e no comecinho de 2024, a gente resolveu tirar umas férias. Ah, mas precisa de férias? Pois é, precisa de férias. Esse ano a gente fez mais de 70 aulas ao vivo aqui no YouTube. Se você acompanhou, você viu, quase todo dia tinha vídeo novo. Quando não era aula, era corte. Agora a gente preparou, na verdade, a gente reciclou, pegou algumas aulas que nós fizemos para um outro projeto dentro da área de harmonização facial, com uma série de dúvidas sobre vários tratamentos de preenchedor, de toxina, enfim, daquilo que você tem dúvida na hora de atender o seu paciente. Então acompanhe a gente nessa série especial, é a série Fica a Dica, que vai ficar rodando aqui no YouTube até finalzinho, até final do carnaval, é melhor, até o final do carnaval. E depois a gente vai voltar com conteúdo novinho, zerinho para você. Enquanto isso, a gente está de férias. É isso aí. Ah, alguns detalhes. Você pode se inscrever direto na nossa plataforma, que é essa daqui, play.institutovelasco.com.br, exclusiva para profissional da área da saúde. Se você é paciente, você é bem-vindo para seguir o nosso canal, você é bem-vindo para deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, que é muito importante para alavancar o canal e para ajudar a gente nesse projeto que está aqui dentro do YouTube, certo? É isso aí, aproveita, tchau, tchau, até a próxima. Eu não sei o que dá na cabeça de dentista de assistir qualquer matéria na televisão e começar a surtar por conta da matéria. E aconteceu exatamente isso essa última semana, quando teve uma matéria dentro do Fantástico, num processo de desarmonização facial. Palavra na cada vez é uma palavra nova. Pois é. Para mim, desarmonização, na verdade, é assim, você tentar combinar queijo com Coca-Cola ao invés de vinho. Enfim. Mas enfim, é uma desarmonização facial de um cantor chamado Lucas alguma coisa. Lucas Lupo. Lupo. Enfim, é esse cara. E vale a pena a gente entrar em vários aspectos disso daqui, né? Porque nem a gente teve um consenso nas opiniões. Para mim, não teve nada demais. Não mudou absolutamente nada o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente vai, o que a gente não vai fazer. Exato, mas eu achei de fato que a reportagem, ela de forma não direta, coloca na cabeça das pessoas que estão assistindo, que muitas vezes não têm conhecimento técnico do procedimento ou não têm conhecimento das legislações para criar uma opinião própria. Então a reportagem, como a moça que estava fazendo a reportagem, Renata, alguma coisa, Cirbelli, ela falou assim, aí fica o questionamento se dentista pode ou não fazer o procedimento. Para as pessoas leigas que estão ouvindo, isso já é suficiente para criar algum questionamento na cabeça, porque eles não entendem de leis ou mesmo de informações técnicas para poder criar uma opinião própria. Então, a opinião deles é feita por base do que eles escutam na TV. Então, eu achei que isso fez com que colocasse uma sementinha ali na cabeça das pessoas. Então, mas é engraçado, porque a primeira coisa que eu assisti e assisti novamente. Quando assisti novamente, falei, não, eu vou cronometrar quanto tempo deram de espaço para um médico e quanto tempo deram de espaço para um dentista, que foi um dos diretores da Associação Brasileira de Harmonização Orofacial. E, na verdade, deram 42 segundos para o dentista e 33 segundos para o médico. Então, a gente teve espaço de resposta naquela mesma reportagem, naquela mesma hora. E eu achei que o próprio colega que defendeu a classe, desculpa, eu não vou saber o nome, né, eu não sou muito afeito a conhecer personalidades de nenhuma, nem sociedade, nem associação, nem nada do tipo, mas enfim. Eu achei que o colega, ele falou com muita propriedade o que pode e o que não pode, e falou também que o erro e a grande falha são justamente aqueles cursos que são mal programados ou são mal feitos. Né? Cursos de 2 dias que você aprende de fio preenchedor, toxina. Eu aprendi tudo em 2 dias, em 3 dias, e aí acha que vai fazer harmonização. Acho que é aí que está o grande problema e acho que é aí que é o aspecto principal. A minha crítica a essa história toda. Não tenho crítica ao vídeo. Claro, sempre teve uma tendência dentro da Globo, eu não vou falar Fantástico, mas todas as matérias a esse respeito dentro da Globo, sempre teve um pezinho maior pro lado da medicina. Sempre. Né? Não teve nenhuma diferença. Mas o fato é que a gente não responde nem legalmente a mesma lei da medicina. A gente tem uma regulamentação tão boa quanto a da medicina, e na verdade a gente está 40 anos antes deles para regulamentar a nossa própria profissão. Então, na verdade, eu acho que é um medo, é um receio que
já é aquela situação, vai falar de harmonização, tá falando mal de mim, eu não vou gostar. E daí cria aquela celeuma toda que a gente participou de alguns grupos e que ficou um dia inteiro, segunda-feira, o dia inteiro, recebendo mensagens em print de tela e etc, 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 sobre esse assunto. Né? Mas de qualquer forma eu acho que a TV de alguma maneira tenta deixar essa dominância da medicina em relação a procedimentos estéticos. Mas porque é mais tradicional, né? Tradicional, mas não significa que é exclusivo. Sim, né? sim. Nem uma vez fomos a um congresso e teve um colega que eu não lembro o nome dele. mas ele era da PCD Vila Mariana, se eu não me engano. Ele sempre fala de odontologia legal, ele fala muito bem, inclusive, é uma pessoa muito convincente, assim, ele mostra argumentos muito convincentes, eu não consigo lembrar o nome dele, mas ele falou uma coisa, ele demonstrou uma coisa nesse congresso que pra mim foi crucial, e eu não sei por que as pessoas não abordam isso, porque quando foi o colega na TV falar sobre defender a nossa classe nessa reportagem, é mais o mesmo assunto de sempre, a mesma frase de sempre. É sempre assim, dentista pode fazer sim, dentista conhece sobre a face, dentista é o que mais mexe na face. É uma frase tão batida que as pessoas já nem param para se atentar. E aí tem dois pontos. Um que eu mesmo, isso é uma ideia minha, isso é uma conclusão minha, e uma outra que é a desse profissional que ele mostrou nesse congresso, que eu vou mostrar agora para vocês, que é a definição de qual é a função de um dermatologista. E nós fomos direto no site, não dei uma googada e achei aleatoriamente. A gente foi no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia e o que a gente encontra de informação é exatamente isso daqui. Então vamos lá, eu acho que vale a pena a gente ler isso aqui, ó. Veja só, Sociedade Brasileira de Dermatologia. Quem é o dermatologista? É um médico especialista no diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças da pele, pelos, mucosas, cabelos e unhas. São mais de 3.000 doenças dermatológicas que afetam a pele de crianças, adultos e idosos. O dermatologista atua no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças, além de orientar sobre cuidados gerais, solucionar problemas estéticos e trabalhar na manutenção da pele. Da beleza da pele. Veja algumas doenças que os dermatologistas tratam: acne, espinha, alergia, vitiligo, psoríase, queda de cabelo, hanseníase e câncer de pele. Ele também é habilitado para tratar de doenças das mucosas, como afecções da boca, lábio, gengiva e língua, e também da área genital. Nesse caso, enquadram-se doenças sexualmente transmissíveis ou doenças venéreas. Então, aonde que está escrito que toxina, preenchedor, bioestimulador, fio ou tratamentos minimamente invasivos estéticos é exclusivo de dermatologista? Nem é a função dele. Aqui ele fala, é tratar a manutenção da beleza da pele. A gente trata estrutura. A gente trabalha com volumes faciais. Exatamente. Eles vão tratar com peelings mais agressivos, que realmente isso não é a área da odontologia. Mesmo porque toxina trata músculo, não trata a pele. Não trata a pele. Então tá falando que pode mexer em músculo? Não pode mexer em músculo. A gente está devolvendo estrutura, devolvendo volume de tecido, tratando com bioestimulador, com preenchedor. Isso é pele? Não é pele. A gente não está tratando pele. O efeito na pele é secundário. Exatamente, vai por conta acontecer. da estruturação que você faz. Então, assim, em lugar nenhum, eu não sei por que não falam isso na TV na hora que vão defender a nossa classe. Em lugar nenhum está escrito que isso é exclusividade. E foi isso que esse colega da PCD nesse congresso comentou, que eu achei sensacional, queria muito lembrar o nome dele. E ele deixou claro, ele falou assim, isso não está escrito em lugar nenhum. O que aconteceu foi que isso era uma área de limbo, teoricamente, e que todo mundo podia ter ido lá pegar, só que a dermatologista começou a trabalhar nisso. Então ele ficou conhecido por trabalhar nessa área, mas ela nunca foi exclusividade da medicina, nunca. Então assim, eles não têm como afirmar isso, e eu não sei por que diabos as pessoas que vão lá defender a gente não citam isso aqui, porque eles não têm o que argumentar com relação a isso. E se é para ficar no mimimi de verdade, por que dermatologista pode tratar afecções de lábios, bocas, mucosa, gengiva e língua? Por que a odontologia não enche o saco da dermatologia e fala, não, isso aqui cabe para o estomatologista, que é um profissional cirurgião dentista? Então, pessoal, deixa isso de lado, é muita bobeira. Mas, claro, falta um traquejo, às vezes, nas pessoas que nos defendem. Exatamente, porque no próprio CFO acontece isso. O que o CFO faz? Carta de repúdio. Quantas cartas de repúdio a gente teve para tudo?
né? É carta de repúdio repudiando carta de repúdio. É um negócio ridículo. Faz alguma coisa. Sabe o que é carta de repúdio? É alguém ficar puto da vida, tirar a calça e jogar pisar em cima. É o seu Madruga tirar o boné, jogar no chão e pisar. Isso é carta de repúdio. Mas isso não precisa nem longe, não precisa nem ser com uma dermatologia. Olha o que ele faz com os próprios dentistas. Por que ao invés de ficar lançando essas broncas, essas resoluções dizendo que pode, vai lá e multa. Apareceu uma vez, avisa. Apareceu a segunda, multa. Perde o direito de exercer a profissão. Acabou, o povo vai parar. Então assim, quando as pessoas vão lá defender a gente, eu não sei por que não usam argumentos mais consistentes do que dentista é o que mais estuda face. Isso já está batido, sabe? E outro ponto que esse fui eu que concluí, né, com base em tudo que a gente estuda. A gente estuda para poder traçar os nossos planos de tratamento, a gente se baseia por quê? Por artigos científicos, né? Se você olhar a maçante maioria dos artigos científicos de intercorrências, elas são ocasionadas por médicos. Sim. Se elas são ocasionadas por médicos... 99,999% do que tem publicado é causado por médicos. Se o problema da ROF hoje é dentista, da onde surgiram tantos artigos científicos? Então era para termos só trabalhos que nos conduzissem a práticas clínicas muito bem e sem intercorrências. Exatamente. Então não é assim. Isso significa que médico é ruim? Também não. Significa que isso pode acontecer com qualquer um. Não interessa se ele é médico, se ele é dentista, se ele é farmacêutico, se ele é biomédico. Basta a pessoa estudar, independente da profissão. E tem um outro aspecto. Quem que resolve a complicação? Depende da complicação, o médico vai resolver, o cirurgião dentista vai resolver, mas quando nenhum médico que fez o tratamento, o dermatologista ou plástico fez o tratamento, nem o cirurgião dentista conseguiu resolver, eles vão mandar para um colega que trabalha na área, vai mandar para um infectologista, vai mandar para um bucomaxilo, vai mandar para outra área, porque também não cabe a todo mundo. Não dá pra gente falar, eu resolvo 100% das minhas intercorrências. Não, eles também encaminham. Pega casos, gente. Ó, vou falar um caso de um paciente que foi recentemente no consultório. Ele foi aplicar PMMA ou silicone, eu não sei, em região de fronte. E foi feito por um médico. O que aconteceu? Ele praticamente ficou cego. Ele teve todo o acúmulo do material aqui em pálpebra. Ele não conseguia abrir o olho. O próprio profissional que fez o procedimento resolveu o problema dele? Não. Ele teve que ir procurar um cirurgião plástico. Então não é porque é médico que ele consegue resolver sozinho. Cada um tem sua área de atuação, assim como o dentista. Tem coisas que o dentista clínico geral ou especialista em harmonização não consegue resolver algumas coisas. O que ele faz? Encaminha para o colega que trabalha com ozônio, encaminha para o colega que faz cirurgia de cabeça e pescoço, entrega lá para o colega que é bucomaxilo para resolver do mesmo jeito. Sim. Né? Então não é porque é médico que ele sabe resolver tudo. É que nem eu falo, não é porque é dentista que é tão bom quanto um bucomaxilo para alguns procedimentos cirúrgicos, né? O dentista não se encaixa em uma única classe, assim como os médicos também não, né? Então eu acho que as pessoas que vão defender a gente tinham que se basear em algumas informações um pouquinho mais sem discussão. Porque discutir um negócio tão empírico de que dentista é o que mais conhece da face é mentira. Tem alguns dermatologistas que eu sigo o trabalho e que eu gosto muito e que são dermatologistas decentíssimos, super decentes, que realmente sabem o que estão fazendo. Você vê que tem controle de cada procedimento que está fazendo. Então dá pra dizer que dentista é porque estudou mais? Tenho certeza que ela conhece muito mais que muito dentista, sabe? Então não é bem assim, isso não é um argumento palpável. Né? Agora, estar ali com base no que a própria classe médica caracteriza o que é o trabalho de um dermatologista, isso sim nos defende, isso sim é palpável. Isso mostra que isso nunca foi exclusividade da medicina. E é aí que a gente tinha que se pegar, não é? Sim. E tem um outro aspecto, assim, da própria, vamos dizer, da matéria completa, né? Tudo foi desencadeado por um cara mais famoso, esse tal Lucas qualquer coisa, que... exato. Enfim... e que ele ficou insatisfeito com o tratamento. E daí ele resolveu, um ano depois, o cidadão resolveu falar, não gostei. Você sabe que a hialuronidase, se você trabalha com preenchedor, você sabe que dá para aplicar a hialuronidase 15 dias depois, 3 semanas depois, um mês depois, fala, poxa, não gostei mesmo, não bateu, não foi legal. Vamos tirar isso aqui? Então tira. É a grande vantagem do ácido hialurônico.
né? É exatamente a maior vantagem dos preenchedores à base de ácido hialurônico é exatamente essa. Você vai lá, aplica hialuronidase, aquilo lá dissolve tudo, beleza, tá ótimo, chuchu, beleza, tranquilo, né? E daí ele resolveu tirar aquilo lá, mas criar eu não conseguia ver direito no espelho, eu não conseguia me enxergar mais. Pô, ele ficou um ano sem se enxergar então no espelho. Ele não gosta mais das fotos tirando foto e selfie, o diabo a 4, e elogiando o profissional que fez e que realizou de uma forma adequada, compatível. E aí que tá o grande negócio, né? Ele teve vergonha de falar para o profissional que ele não queria fazer mandíbula, malar e tudo. Ele foi lá para resolver olheira. Olheira a gente resolve com 3, 4 seringas. Ótimo. Para você fazer o que ele fez, você vai botar 20, 25, 30 seringas. Eu morro de inveja da lábia do profissional para convencer o cara que foi fazer olheira para custar 3, 4 mil reais, e do nada o cara gasta 25, 30 pau para encher a cara de ácido hialurônico. Como ele conseguiu convencer isso? Então, na verdade, a história está muito mal contada. Ele está fazendo cara de dó, tadinho de mim, judiação de mim, eu não me enxergava mais, mas na verdade é uma grande situação para aparecer na mídia e buscar alguma outra coisa escusa que a gente não sabe, né? Mas a realidade é essa. Mas eu morro de inveja da lábia que o colega teve para vender esse tratamento. E eu vou falar, o pouco que eu conheço dos profissionais que fizeram o procedimento, eu duvido que eles tenham se recusado a remover e a ajudar o profissional. Você vê que o Lucas Luco, ele nem procurou muito provavelmente os próprios profissionais que fizeram. Não foi uma médica, né? Exatamente. Mas assim, ele podia ter procurado os profissionais e eles não quiseram remover, que não é o que acontece. Pelo pouco que eu conheço dos profissionais que fizeram, eles removeriam sem cobrar absolutamente nada o material que estava lá. Então não é nem que o paciente foi procurar o profissional para terminar. Simplesmente não, acabou arranjando outro meio, de repente teve uma segunda opinião, ou ele cansou de ser zoado dentro de qualquer meio próximo dele, falando que ele estava com a cara do Lula Molusco, né? O Lula Molusco também fez a harmonização, ou o Johnny Bravo, enfim, tava com uma cara esquisita, e daí resolveu tirar e ficou ofendido depois de um ano. Então a piada aí é intrínseca, né? Isso aí não existe. Depois de um ano a pessoa se arrepende. Então assim, isso não existe, né? Não existe. Um ano e sabendo, entendendo e provavelmente tendo um documento assinado, você lendo o documento, você vai lá, pode reverter, pode ser feito, tem hialuronidase. Que aí eu acho que abre um outro aspecto importante sobre o uso da hialuronidase. Porque do jeito que a matéria fala, dá a impressão que a hialuronidase é água. E a gente viu agora há pouco tempo várias postagens no Instagram, né? A médica até comentou que ela tem risco até de choques anafiláticos, ela até comentou, né? Só que na verdade, assim, o pessoal, a gente viu isso. A hialuronidase não dá nada, pode ser usada, a probabilidade é muito pequena de choque anafilático, e realmente é, mas existe uma probabilidade razoável de ter um processo de angioedema. Eu vou mostrar para vocês uma imagem que a gente recebeu essa semana passada, não lembro. Mas só comenta assim, que isso de fato, quando você pega nos artigos, os casos de choque anafilático que tiveram, foram tratamentos em doses altíssimas e intravenosas. Sim, né? Mas nada impede o angioedema. Eu vou dar um exemplo aqui. Veja só, isso daqui é um lábio, não é um erro de preenchedor. Isso daqui é um angioedema, porque a colega foi tirar um pouquinho de material da olheira, né, da região dos olhos, com acho que 40, 50 UTRs, quase nada. Fez todo o protocolo, fez todo o teste, fez tudo o que precisava, não deu nada, aplicou, no dia seguinte a paciente estava com angioedema. O que você vai fazer numa situação como essa? Dá para você falar que o remédio é tranquilo? Dá para usar? Não, isso aqui acontece com alguma frequência. É alguma frequência, a gente não usa, ainda bem que a gente não precisa usar tanto a hialuronidase para intercorrências mais sérias, mas são situações que a gente enfrenta no dia a dia do próprio curso, no dia a dia do consultório. Precisa usar, vamos lá, beleza. Mas você tem que saber que você pode acontecer, você pode ter um problema como esse, então não é... Só teve casos que o paciente ficou com o olho fechadinho. Sim, fechadinho. O olhinho tartaruga ninja, negócio fechado de tudo. Então, numa primeira sessão, numa primeira aplicação não teve essa reação, mas numa segunda, porque pensa que ela já teve uma sensibilização do organismo. Numa segunda aplicação, para remover o resto de preenchedor que tinha, o paciente teve um inchaço enorme por conta da hialuronidase.
Então, apesar de ser algo que não seja tão simples para causar um choque anafilático, você tem reações de edema e reações alérgicas grandes com o uso de hialuronidase. Sim. Não vai matar o paciente, né? Mais difícil matar o paciente, mas... Mas enfim, a gente entrando no mérito dessa questão toda da matéria, eu não acho que foi nada muito sério, eu acho que não valeria nem a polêmica, mas vale pelo menos deixar uma ideia diferente, que a defesa nossa tem que ser melhor. A gente precisa, não estou falando nem de profissionais e também não estou falando que a pessoa, o profissional que estava lá nos defendendo, ele tenha sido omisso. Ele não foi omisso. Não foi. Ele só usou frases muito batidas e que exatamente, já não são muito abstratas para conseguir defender a gente de forma coerente. E assim, a frase mais batida que pode usar e a mais errada que pode usar é aquele argumento: olha, o cirurgião dentista, ele passa 4, 5, 6 anos de faculdade estudando a cabeça, estudando a anatomia de face. Uma pinóia. Você que é formado em odontologia, você sabe muito bem que não é assim. Você vai aprender no primeiro, no segundo semestre, e daí a anatomia que a gente vê, a anatomia que a gente lida, não tem absolutamente nada a ver com preenchedor, tem nada a ver com harmonização. Então não adianta ser hipócrita e ficar falando, dentista trabalha nessa área. Um bucomaxilo pode de repente ver uma anatomia um pouco diferente? Pode. Alguém da dentística não vê, alguém da endo menos ainda. Então, me fala uma coisa, nos grupos que a gente tem dos alunos, qual que é a maior dificuldade que a gente tem na clínica dos alunos quando estão começando? De marcar onde está a estrutura? Muito bem. É uma loucura, é doideira. Localização de estrutura anatômica. Quando você pede para localizar arco zigomático, borda anterior do masseter, forame mentual, forame infraorbitário. É louco. É o mais difícil, é que os alunos que estão começando têm mais dificuldade. Cadê os 4 anos da faculdade que só estudaram pela cabeça? Então não faz o menor sentido. E também não faz o menor sentido, em um curso de 2 dias, você aprender um mundaréu de coisa sem ter um conhecimento anatômico mínimo. Porque se a gente for pensar o conteúdo anatômico, um rosto completo, para você ir camada por camada, são 3 ou 4 dias de aula só de anatomia. É um negócio brutal, assim, a gente vem da experiência de aulas online, se a gente for somar todo o conteúdo focado só em anatomia, passa tranquilamente de 15, 16 horas de aula. É muita coisa. 15, 16 horas de aula online, se você não está acostumado, vale tranquilamente por 3 ou 4 dias de aulas presenciais. É muito diferente de uma aula presencial. É a grande vantagem da aula online. Mas o fato é que você acaba tendo muito mais informação. Muito mais informação. Né? E veja só, em 2 dias você aprende? Não, em 2 dias você aprende a manipular o material e espeta aqui que funciona. Beleza, você não sabe nem o que está por baixo. Então aí realmente é o erro. E esse o colega foi muito adequado quando ele comentou, né? Ele foi muito certo quando ele comentou. Né? E quando eu comentei com vocês sobre a questão do Lula Molusco ter feito a harmonização, só para vocês não ficarem perdidos na conversa, olha só a harmonização do Lula Molusco. Né? Se vocês nunca assistiram Bob Esponja, Lula Molusco é um mal-humorado desgraçado e ele resolveu fazer a harmonização facial. E se você olhar, a harmonização dele está exatamente o que foi feito no Lucas qualquer coisa. Lucas Louco! Esse mesmo. Região de malar, região de mandíbula e queixo. Pronto, ficou muito mais masculino, ficou muito melhor, apesar dele ser muito mais divertido quando ele continuava feioso daquele jeito. Então eu acho que o Lula Molusco é uma referência muito boa para a gente mostrar o que o excesso da harmonização pode fazer. Certo? Exato. Então, divulguem a ideia de que nunca foi exclusividade da dermatologia atuar nessa área, e isso está na própria descrição dos médicos. Então vocês podem divulgar isso, só vocês entrarem no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E inclusive os argumentos dos próprios artigos científicos que a gente estuda. Eu tenho um colega médico que ele faz piada com dermatologista. Fez uma piada com dermatologista uma vez. Ele falou: olha, dermatologia é uma especialidade de emergência. Se você não tratar logo, cura sozinho. Aí é maldade. É maldade. Mas que a piada é divertida Então valeu pela piada. É maldade. Todo dermatologista tem o seu papel, mérito, assim, óbvio, claro. Só, obviamente, eles estão tentando abraçar uma parte do bolo que não são exclusivos dele. É a única coisa. Na verdade, é medicina com geral, né? Cirurgia plástica, enfim. Tem um pedacinho para todo mundo. Né? Esse que é a definição, o resumo disso daqui, tudo, dessa história, dessa polêmica da harmonização.